Na maior parte do tempo, a solidão não faz barulho. Ela não bate na porta, não grita, não acende luzes. Ela apenas vai se instalando devagar, como quem não quer ser notada. E quando se percebe, já está morando dentro do peito, preenchendo todos os espaços que um dia foram ocupados por vozes, abraços e risos. Essa é a história de uma mulher que conheceu o silêncio da solidão na velhice. Mas também é a história de como Deus, em sua infinita criatividade e amor, usou um cachorro para curar algo que nem os remédios conseguiam tocar, o vazio da alma. Essa história não é sobre um animal qualquer, é sobre uma resposta divina. Um milagre disfarçado em 4 patas. E você vai entender por quê. Dona Lourdes tinha 78 anos quando se viu completamente só. O marido havia falecido há 6 anos. Os filhos moravam longe e, embora ainda conversassem por mensagens de vez em quando, o contato era frio, rápido, mecânico. Os amigos de juventude já não estavam por perto. Uns partiram, outros foram esquecendo. E a vizinhança, embora barulhenta, parecia viver em outro ritmo, uma velocidade que ela já não conseguia acompanhar. Os dias de Dona Lourdes eram feitos de rotina e silêncio. Café com pão às 6, novela antiga às 8, almoço às 11. Depois disso, a casa era só o tic-tac do relógio e o som do vento batendo nas janelas. Mas o que ninguém sabia é que, mesmo envolta por essa solidão toda, Lourdes ainda tinha uma prática diária. Ela orava. Não eram orações cheias de palavras difíceis. Eram simples, sinceras. Às vezes nem havia palavras, só suspiros cansados e lágrimas abafadas no travesseiro. Às vezes, ela apenas dizia, Senhor, lembra de mim. E voltava a esperar. Porque, no fundo, ela ainda acreditava que Deus ouvia, mesmo quando o mundo não ouvia mais. E foi numa tarde nublada, dessas que parecem pesar sobre os ombros, que a resposta veio. Não veio em uma carta, nem em um telefonema. Veio em forma de latido fraco, miado de medo. Um filhote sujo, com os pelos embaraçados, tremendo na porta de sua casa. Lourdes abriu a janela, viu aquele ser indefeso e sentiu algo que não sentia há muito tempo, compaixão viva. Ela desceu, abriu o portão, e o cachorrinho entrou, sem hesitar. Ela colocou um pano velho no chão, pegou uma tigela com água, improvisou um prato de arroz com frango e ficou observando o animal devorar tudo como se a fome fosse antiga. Naquela noite, ele dormiu ali mesmo, enrolado perto da porta da cozinha. No dia seguinte, ainda estava lá. E no outro também. Então ela decidiu dar-lhe um nome, Bênção. Porque, para ela, aquele animal era exatamente isso. A partir dali, algo começou a mudar. Ela passou a acordar com mais disposição. Começou a rir de novo. Falava sozinha, mas agora com sentido. Conversava com Bênção. Caminhava pela casa, e ele ia atrás. Deitava, e ele repousava aos seus pés. Quando o silêncio queria se instalar de novo, era ele quem latia, como se dissesse, não. Hoje, não. Mas a maior transformação não estava na rotina. Estava na alma. Dona Lourdes começou a sentir-se viva outra vez. O peso no peito já não era tão forte. A oração da noite já não era pedindo companhia, mas agradecendo pela presença. E ela passou a contar a história para todo mundo. Deus me mandou um anjo que late, dizia entre risos emocionados. Mas a história ainda não tinha acabado. Algumas semanas depois, numa noite fria, Lourdes sentiu tontura ao levantar para ir ao banheiro. Escorregou e caiu. Bateu a cabeça e desmaiou. Ficou ali, no chão gelado. A casa estava fechada. O celular, longe. Nenhuma chance de pedir ajuda. Foi então que Bênção começou a latir como nunca antes. Latia alto, desesperado. Rasgava o silêncio da madrugada. O vizinho do lado, um senhor aposentado que dormia cedo, acordou com o barulho insistente. Sentiu algo estranho, como se o latido tivesse um significado diferente. Ele se vestiu às pressas, pulou o pequeno muro que separava os quintais e encontrou Lourdes caída. Chamou ajuda. Ela foi levada ao hospital. Teve apenas um corte leve e um princípio de desidratação. Nada grave. Mas os médicos disseram que, se tivesse sido encontrada horas depois, talvez a história fosse outra. No leito do hospital, Dona Lourdes chorou. Não de dor. Chorou de gratidão. E orou em voz alta, mesmo ali, cercada de enfermeiros. Senhor, eu pensei que estava esquecida. Mas o Senhor me mandou alguém que cuidasse de mim, me protegesse, e agora me salvasse. Obrigada por não me deixar só, nem quando tudo parecia perdido. A oração emocionou até os que passavam pelo corredor.
E naquele instante, Lourdes compreendeu algo profundo: Deus nunca se atrasa. Ele responde no tempo certo, da maneira mais improvável. E quando tudo parece silêncio, Ele está preparando uma resposta que ninguém vai entender, até que aconteça. Hoje, Bênção continua ao lado de Dona Lourdes. Anda com ela, dorme com ela, vigia seus passos. É um guardião fiel. Mas mais que isso, é uma lembrança viva de que Deus está atento. Que Ele pode usar qualquer coisa para alcançar os corações cansados. Pode usar uma música, uma ligação, uma visita, ou um simples cachorro abandonado. Essa história não é só sobre uma idosa e um cão. É sobre todos nós. Sobre a forma como Deus age nos detalhes. Sobre como Ele encontra caminhos quando tudo parece perdido. Sobre como Ele cuida, mesmo quando achamos que estamos invisíveis aos olhos do mundo. E talvez você esteja ouvindo isso hoje porque também se sente assim. Só. Esquecido. Cercado de pessoas, mas vazio por dentro. Se for o caso, não perca a fé. Continue orando. Continue esperando. Porque Deus está ouvindo, mesmo no silêncio. E talvez a resposta já esteja a caminho. Talvez, como com Lourdes, venha de uma forma que ninguém esperava. Mas virá. Porque Ele é fiel. Ele não esquece. Ele conhece o seu nome, o seu coração, a sua dor. E quando você menos esperar, Ele vai te surpreender com uma bênção. Amém. Você disse.